é o dono da igreja, né? Às vezes a gente quer mudar o trajeto, o percurso que Deus quer fazer. A gente quer, não, quero desse jeito que Deus. Não, rapaz, a igreja é do Senhor, então Ele sabe de todas as coisas, e Deus colocou uma palavra no meu coração. Não sei se você vai dar muito glória a Deus, aleluia, mas também o interessante é nós ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Mas eu acredito que a igreja vai se alegrar, porque o Espírito Santo é Ele quem dá o diagnóstico certo. Aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Vamos ler uma palavra a partir do versículo 7 ao versículo 12. Glória a Jesus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 7 ao versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus, e é um capítulo, e é um livro antes de Mateus. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 7 ao versículo 12. Quem achou, diga amém. Nos diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Oh, glória. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podeis assentar. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, faça isso, tá bom? Glória a Deus. Faz bem para a nossa vida espiritual, né? Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, glória a Deus, e acompanhamos na nossa Bíblia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse texto, precisamente a partir do versículo 7 ao versículo 12, do capítulo 13, do livro do profeta Malaquias, é um dos textos mais profundo concernente à obediência do povo de Deus no que se trata
os estatutos, os preceitos, os mandamentos do Senhor nosso Deus. No livro do profeta Malaquias, precisamente no capítulo 1, nós podemos enxergar uma grande ingratidão por parte do povo, como também um grande formalismo entre os sacerdotes desse período. O povo de Judá está voltando do cativeiro babilônico por cerca de 430 a 440 anos antes de Cristo, e estão voltando para Jerusalém. Nesse período, o templo já tinha sido construído, porém, o povo de Judá estava em uma total desobediência aos estatutos, aos mandamentos, aos preceitos do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E foi justamente então que Deus levanta o profeta Malaquias para trazer uma palavra, a qual Malaquias, ele acha esta palavra muito pesada, quando o próprio texto diz em Malaquias capítulo 3, 1, versículo 1, peso do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Ou seja, a instrumentalidade que Deus vai usar é o profeta Malaquias. Porém, Malaquias não vai falar conforme a sua palavra, mas sim conforme a palavra do Senhor. Em outras palavras, o profeta Malaquias vai abrir a boca e Deus vai falar com o povo através de Malaquias. No capítulo 1, no versículo 2, o Senhor começa a falar com o povo dizendo: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Versículo 4: ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Meu Deus, que palavra dura, irmãos. Glória a Jesus. Quando o Senhor diz assim: eu vos amei, diz o Senhor, sabe como é que o povo corresponde? Em que nos amaste? Olha o grau de ingratidão por parte de um povo a qual o Senhor se manifestou para com este povo de uma
forma tão poderosa, tão gloriosa, no Egito, como também em todo o percurso do deserto, em Canaã, enfim. O Senhor nosso Deus, em todo o tempo, foi um Deus zeloso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus amoroso, que ama, que guarda, que cuida, que protege. Então Deus agora está se expressando, dizendo a Judá: eu vos amei. Aí Judá simplesmente diz assim: em que nos ajudaste mesmo? Né? Em que nos amaste mesmo? Né? Aí o Senhor ainda continua dizendo, capítulo 1, versículo 6: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Enquanto nós temos um povo que é ingrato a Deus, mesmo sendo participante das grandes bênçãos de Deus, mesmo Deus se expressando, dizendo a este povo que o ama, e ele corresponde dizendo: em que nos amaste? Como que não bastasse isso, os sacerdotes estavam em um total formalismo, desprezando o que era santo, o que era sagrado, fazendo do que era sagrado o profano. Então Deus agora está dizendo: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Glória a Deus. Observem que tanto o povo como os sacerdotes estavam dando uma de desentendidos. E Deus agora vai dizer o motivo e como os sacerdotes estão desprezando o Senhor. Capítulo 1, versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos? Então, vejam o formalismo. Eles estavam fazendo do certo o errado, e o errado o certo. Eles estavam oferecendo um sacrifício imundo diante do altar do Senhor. Eles traziam o pior para oferecer a Deus. Eles traziam os animais cegos, os coxos, os enfermos, e apresentavam diante do altar e diziam: está aqui, Senhor, essa é minha oferta a ti. Só que a verdade, meus amados e queridos irmãos, é que Deus não recebe qualquer coisa. O nosso Deus é santo. O nosso Deus, Ele é santo. Glória a Jesus, aleluia. E Deus não aceita oferta profana, sacrifícios imundos. Glória a Deus, aleluia.
O que isso nos leva a entender, meus irmãos? Que aquilo que vamos fazer para o Senhor, temos que fazer da melhor forma. Aquilo que vamos entregar ao Senhor, devemos entregar o nosso melhor, o melhor de nós. O melhor de nós. Deus não quer sobejo. Deus não quer qualquer coisa, não. De maneira nenhuma. Eu acredito que nenhum de nós que aqui estamos iria aceitar de alguém chegar com 1 quilo de carne podre e dizer: está aqui para você. Ou um frango já podre, ou senão 1 quilo de peixe moído e dizer: rapaz, o que eu trouxe para você almoçar hoje? Nenhum de nós aceitaria um negócio desse, irmãos. Imagine o Senhor nosso Deus, que é santo, que é puro, que é fiel, que é justo. Ele quer de nós o seu melhor. Ele quer de nós o melhor, né? Mas estava acontecendo isso, irmãos, né? Glória a Jesus, estava acontecendo isso, e Deus não aceitou, né? Deus não aceitou. E com isso, sérias consequências estavam vindo sobre o povo. Eles até diziam: nós vamos edificar em lugares desertos. Aí o Senhor vai dizer assim: vocês podem até edificar, mas eu vou derrubar. Porque Deus não está tão preocupado em sacrifício, Deus está preocupado em obediência. Em obediência. Glória a Jesus, aleluia. Capítulo 1, versículo 2: mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançar-te ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão, diz o Senhor. Quem é que acha que Deus recebe todo tipo de culto aqui? Deus não recebe, irmão. Glória a Deus. Tudo que nós vamos fazer para Deus, nós temos que fazer da melhor forma. Tudo que nós vamos entregar ao Senhor, nós temos que entregar o nosso melhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí olha o que é que o Senhor diz aqui, irmãos. No versículo 14: pois maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Olha o que ele está dizendo aqui, irmão. Sabe o que ele está dizendo? Maldito é todos aqueles que trazem os animais velho, coxo, cego, mancho, para oferecer diante do meu altar. Em outras palavras, maldito é aquele que traz o pior para mim. Eu sou rei, eu sou o Senhor dos exércitos. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Eu sou todo poderoso, eu não quero migalhas, eu não quero sacrifício imundo, eu quero obediência, eu quero temor à minha palavra. É isso que Deus está querendo, é temor, é obediência à sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, esse capítulo 1 é como se houvesse um tribunal, é como se houvesse ali um tribunal. Era Deus acusando e o povo querendo se justificar, e Deus mostrando o motivo da acusação. Glória a Deus. E no texto qual nós fizemos menção, Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz:
porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O nosso Deus, ele é imutável. O nosso Deus não muda. Ele continua o mesmo. Ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje e será eternamente, porque ele é Deus. Glória a Jesus, aleluia. No texto de Malaquias capítulo 3, versículo 7, diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Irmãos, o que é que esse texto está querendo dizer aqui para nós, irmão? O que esse texto está querendo dizer aqui para nós é que o que o povo estava fazendo naquele momento ali diante do Senhor não era algo novo, não. Era algo desde os dias dos seus pais. E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam desprezando os estatutos. Eles estavam desprezando os mandamentos. E com isso eles estavam distante do Senhor. Mas Deus, ele diz: tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, reconheçam que vocês estão distantes, porque vocês até conhecem a minha voz, mas não obedecem. Vocês estão distantes, voltem para mim. Tiago chega a dizer: chegai vós a Deus e ele se chegará a vós. Como eu posso me chegar a Deus? Observando os seus preceitos, guardando e obedecendo os mesmos, a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra é uma palavra que derruba as nossas escamas dos olhos, que nos abre o norte, que nos abre um caminho, que nos acende uma luz para enxergarmos o que nós podemos alcançar do Senhor, mas que por algum motivo nós somos impedidos. Nós somos impedidos. Aí ele diz assim: quem está falando aqui é o próprio Deus, irmãos. O instrumento é Malaquias, mas quem está falando é o próprio Deus. Ele diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí no versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Glória a Deus. O que Deus está trazendo ao povo nesse momento? Deus está trazendo ao povo, a memória do povo, a fidelidade na devolução dos dízimos. E já abrindo parênteses aqui, irmãos, querendo dizer aqui que dízimo não está referindo-se só a dinheiro, não, a finanças, não, materiais. Dízimo aqui é a sua totalidade em obediência à palavra. É como nós falamos aqui na nossa escola bíblica. O irmão Josivaldo até citou, né, sobre acho que é um escritor, né, irmão Josivaldo? Ele falou a respeito do Billy Graham, pronto, um grande pregador. Ele até falou sobre a questão do dízimo até no nosso tempo, né? O tempo que nós temos que dar para o Senhor, né? Então, o dízimo, irmãos, é tudo aquilo que nos é dado.
Ou seja, tudo que há em nós, nós temos que dizimar ao Senhor, nós temos que ofertar ao Senhor, porque este aqui é o segredo da bênção. E qual é o segredo? Obedecer a palavra, é obediência, irmãos. O segredo aqui está na obediência. Observe que o Senhor está dizendo: olha, desde o dia dos pais de vocês, vocês estão distantes. Por quê? Porque vocês não guardaste, não praticaste os meus estatutos. Em outras palavras, vocês não obedecem a minha palavra. E por não obedecer a palavra, vocês estão abrindo brecha, vocês estão dando legalidade para coisas terríveis acontecerem entre vocês. Porque quando vocês ouvem a palavra, vocês não praticam, o que está acontecendo? Vocês estão abrindo brecha para que os inimigos adentrem na terra de vocês e venham devastar a plantação de vocês. É isso que ele está falando aqui. Então o Senhor está chamando a atenção do povo à obediência à sua palavra. Ele diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Queridos, precisamos entender alguns aspectos importantes sobre essa questão aqui do dízimo, irmãos. Por quê? Porque essa questão do dízimo é um tema muito claríssimo nas Sagradas Escrituras. E eu quero aqui, irmãos, citar alguns pontos importantes sobre essa questão do dízimo. Em primeiro lugar, o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. O que significa essa palavra dízimo? O que quer dizer dízimo? A palavra dízimo significa 10 de alguma coisa ou de algum valor. Logo nós entendemos que o dízimo não é uma cota de 1 ou de 9%, não, irmãos. É a décima parte de tudo o que o homem recebe da parte do Senhor. De tudo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 20. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Nos diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. De tudo. A quem esse texto está se referindo? A Abraão. Abraão, que deu o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote. E por sua vez, Melquisedeque o abençoou. Abraão, por quê? Porque ele entendeu, glória a Deus, que tudo vinha do Senhor. Tudo que ele tinha não era dele, mas era do Senhor. Seja gado, seja terra, seja o fruto, glória a Deus, tudo é do Senhor. E Abraão, ele deu o dízimo de tudo. Em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Glória a Deus. O dízimo não é invenção, irmãos, da igreja. É princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo não é dar dinheiro à igreja, é ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é opcional, é mandamento, não é oferta, é dívida, não é sobra, é primícia, não é um peso, é uma bênção de Deus na vida daqueles que assim a faz. Que assim a faz. Glória a Jesus, aleluia.
Porque tem pessoas que acham que dízimo é esse negócio de igreja. É dar dízimo para pastor, não, irmãos. Dízimo é um mandamento bíblico. É promessa de Deus de abençoar aqueles que assim a faz. Se olharmos para a Bíblia Sagrada, nós iremos perceber que o dízimo, ele é ensinado em toda a Bíblia Sagrada. Há quem diga que o dízimo é coisa da lei. Não, o dízimo foi antes da lei. Vamos ler o texto, irmãos. Gênesis capítulo 20, capítulo 14, versículo 20, por exemplo. Isso aqui foi antes da lei. Nós já vemos Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Agora vamos ver na lei. Levítico capítulo 27, versículo 30. Levítico capítulo 27, versículo 30. Olha o que é que diz. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Essa questão do dízimo está escrito também nos livros históricos. Em Neemias capítulo 12, versículo 44. Vamos ler o texto, irmãos. Neemias capítulo 12, versículo 44. Olha o que é que diz. Neemias capítulo 12, versículo 44. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Então observem, meus amados e queridos irmãos, glória a Deus, que essa questão dos dízimos está escrito praticamente em toda a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vamos ler aqui em um livro poético, irmãos. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos ver o que é que diz o texto. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Alguém encontrou o texto? Nos diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha que promessa gloriosa. Honrar, irmãos. O que é honrar ao Senhor com as primícias? É honrar ao Senhor com as minhas dízimas. Em um guarda-roupa, se Deus lhe deu 10 roupas, um par, saiba que é do Senhor. Diga: Senhor, isso aqui, um par é teu. O Senhor me deu 10, aqui é teu. Glória a Deus. Você tem 10 galinhas lá na sua casa. Você diz: Senhor, essas 10 galinhas aqui, essas novas aqui é minha, mas essa daqui é do Senhor. Essa daqui é do Senhor. Glória a Deus. E essa daqui que é do Senhor, eu vou deixar ela reservadinha aqui. Aí quando ela começa a pôr 10 ovozinhos, aí você diz: rapaz, vou tirar um, que esse aqui é do Senhor. É honrar ao Senhor. Glória a Jesus. É com tudo, irmãos, que o Senhor nos dá. Então, ganhei R$1.000, 100, eu vou tirar aqui e vou devolver. O Senhor está aqui. Isso aqui é do Senhor. Oh, glória.
Irmão, eu só ganhei R$1, 10 centavos de dízimo. Aqui é os 10%. Louvado seja o nome do Senhor daqui, Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é princípio de honra, irmãos. Quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens, com as nossas fazendas, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, estamos honrando ao Senhor com tudo aquilo que Ele nos dá. Glória a Deus. O Senhor jamais permitirá que a traça, a ferrugem, o devorador, o minguador, o destruidor venha ao nosso encontro, irmãos, para destruir aquilo que o Senhor já abençoou. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos também nos livros proféticos, tipo aqui em Malaquias capítulo 3, verso 8 ao 12, e também no Novo Testamento. No Novo Testamento, irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 23. Vamos ver o que é que diz. Mateus capítulo 23, versículo 23. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. Nos diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Alguns utilizam-se desse texto aqui e dizem assim, não, mas Deus aqui está, Jesus aqui está exigindo o juízo, a misericórdia e a fé. Sim, olha o final do versículo, deveis, porém, fazer estas coisas e omitir aquelas. Quer dizer, as duas são importantíssimas. Devemos exercer, sim, né? O juízo, a misericórdia, a fé, né? Mas não devemos também deixar de cumprir, né? Dar os dízimos ao Senhor nosso Deus. Em Hebreus capítulo 7, versículo 8, Hebreus capítulo 7, versículo 8, vamos ver o que é que diz aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 8, nos diz assim, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos, essa questão de dízimo é espiritual, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Quando você está entregando aquilo que é do Senhor, você está entregando aqui perante o gasofilácio, perante o altar da oferta. Glória a Deus. Mas isso tem um grande significado no mundo espiritual, irmãos. É tanto que quando o Senhor está falando para o povo em Malaquias capítulo 3, ele diz assim, olha, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, se eu não repreender o devorador. O que é o devorador aqui, irmão? O devorador aqui, dentro de um contexto, é os gafanhotos que invadiam as grandes lavouras. E gafanhoto, dentro de uma visão tipológica, é o tipo de Satanás que vem para destruir aquilo que Deus nos entregou. E só tem um meio de repreendê-lo, é através de entregar aquilo que pertence ao Senhor. É o único meio. Mas eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, esse devorador vai ter que sair daqui. Não. O único segredo é só dizimando. É devolvendo o que é do Senhor. Isso aqui, Senhor, é teu. Aí diz assim, me dá que eu cuido. Aleluia. Né? Entrega o que é meu, que eu cuido. É isso que o Senhor está dizendo aqui, irmão. Entregue e confia. Quando ele diz assim, faz prova. Oh, glória, aleluia. Faz prova, irmãos. Vamos fazer prova. Aleluia. Oh, glória. Irmão, se tem alguém interessado em nos abençoar, abençoar o seu povo, este alguém é Deus. Mas Deus, Ele quer de nós, simplesmente, não quer outra coisa,
É a obediência. É só isso. Deus não quer outra coisa, é a obediência. Essa questão de dízimo não é uma questão meramente financeira, mas sobretudo espiritual. Aqui, irmãos, eu estava olhando hoje pela manhã essa questão, e eu pude perceber que sempre que o povo de Deus se volta para o Senhor com o coração quebrantado, o povo começava a devolver os seus dízimos. Que isso, irmão? Enquanto o povo estava em desobediência, o povo não devolvia, retia os dízimos. Mas quando o povo ouvia a palavra, atentava os preceitos, os mandamentos, estatutos, e se arrependia dos seus pecados, que voltava para o Senhor, eles abriam a mão e começavam a liberar os dízimos ao Senhor. Quer ver o texto? Anotei aqui, 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. Olha o que é que o texto diz, irmãos. Segundo Crônicas, capítulo 31, versículo 5 diz assim, E depois que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. O dízimo de tudo, né? Trouxeram em abundância. Aí o versículo 12 diz assim: ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e de Simei, seu irmão, o segundo. Aí no versículo 19 diz assim: também dentre os filhos de Arão havia sacerdote nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome para distribuírem as porções de todo varão entre os sacerdotes e todos os que estavam contados pela genealogia entre os levitas. Então o povo, ele ouve a palavra, se converte e volta, só que eles não voltam de mãos vazias, eles voltam trazendo as dízimas, e ali é distribuído entre os levitas, que eram os da tribo de Levi. Glória a Deus, porque é um mistério muito grande, irmãos. Então nós observamos em todos esses textos que essa questão de dízimo, irmãos, é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Em segundo lugar, esse dízimo, o dízimo é santo. Veja em Levítico capítulo 27, versículo 32. Levítico capítulo 27, versículo 32. Diz assim: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas e de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Nós observamos, meus irmãos, lá em Daniel capítulo 5, versículo 22 ao 31, que quando Belsazar usou objetos sagrados do templo de Deus para o seu próprio deleite, o juízo divino caiu sobre ele. Também observamos que quando Acã apanhou o que eram as primícias para Deus, isso está lá em Josué capítulo 6, certo? Versículo 18 e 19. E os escolheu debaixo da sua tenda, o castigo de Deus veio sobre ele. Quer dizer, não podemos reter aquilo que é do Senhor. Eu não posso reter, eu não posso ficar comigo. Eu tenho que devolver ao Senhor. É um ato de fé, é um ato de gratidão, é um ato de obediência. Glória a Deus.
Por quê? Porque é um preceito estabelecido pelo próprio Deus, porque é santo. Eu não posso ficar com aquilo que é pertencente ao Senhor comigo. Glória a Deus, aleluia. Essa questão do dízimo também faz parte do nosso culto a Deus, do nosso culto ao Senhor. Eu conheço, às vezes, irmãos, a dura cerviz. Os irmãos sabem o que é cerviz, não sabem? Aqui, bem pertinho aqui do pescoço da gente, tem tipo uma espécie de nervo, né? Que é cerviz, né? É a cerviz, né? Que faz a gente ter esse movimento aqui, ó. Pessoa de dura cerviz é pessoas que não se curvam, não atentam para aquilo que Deus fala. É Deus falando e a pessoa com a dura cerviz não atenta, não escuta. Uma vez eu me deparei com um rapaz. Ele disse: rapaz, ele era da nossa igreja. Eu disse: rapaz, você saiu da nossa igreja, você foi para aquela igreja, rapaz. Por que você não ficou com a gente, rapaz? Jesus está aqui conosco. Não, mas eu saí de lá porque eu não sou a favor do dízimo. E lá na igreja que eu fui, lá não precisa de dízimo, não precisa de nada. Lá é. Quer dizer, é mais fácil, né? Eu mudar o meu. É mais fácil eu me mudar de lugar do que eu obedecer aquilo que Deus tem para comigo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O mandamento de Deus é bom. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Se eu estou pelo deserto morrendo de sede, e estou padecendo de sede, e eu vou andando e alguém me chega para mim e diz assim: ei irmão, vem para cá, tu vai para onde? Eu estou indo aqui em direção ao meu destino, e você está com sede, mas eu tenho um segredo que pode saciar a sua sede. O que é? Venha por aqui, porque você vai encontrar um manancial de água. Aí, não, mas eu quero ir por aqui. Venha por aqui, o segredo está aqui. Aí, pois eu vou. Aí quando você chega lá, que você bebe água, você sacia, você ainda toma banho, você se refresca. Aí diz: rapaz, verdadeiramente valeu a pena. Se alguém lhe der um conselho bom, irmão, você não vai aceitar. Por quê, irmão? Imagine o nosso Deus dizendo assim: você quer que eu repreenda o devorador de toda a sua lavoura, de todos os seus bens, de tudo aquilo que eu já tenho entregue a você? Você quer? Venha cá, seja fiel nos dízimos, traga aquilo que pertence a mim e deixa que o resto eu vou cuidar. Deus cuida, irmão. Deus cuida. Aleluia. Tem muita gente por aí, principalmente nessas internet aí, né? Os mensageiros pregando contra o dízimo, vai contra o dízimo, pregando contra o dízimo. Isso aí, irmãos, é o espírito do anticristo pregando contra, porque ele quer que a obra de Deus padeça, a obra de Deus pare, a obra de Deus não caminhe. Você sabia que o anticristo, ele aborrecerá, e a primeira coisa que ele vai cortar do templo é os dízimos e as ofertas? Ele não vai querer que tragam? Você acredita nisso? E você acredita que o segundo templo que será restaurado trarão os dízimos? Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito mais do que muitas pessoas acham. Que não seja. Isso é uma questão muito séria, irmãos. O dízimo também faz parte do culto ao Senhor, o nosso Deus. A devolução dos dízimos fazia parte da liturgia do culto. Aqui em Deuteronômio capítulo 12, versículo 6 diz: a este lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Glória a Deus. Então, irmãos, essa questão da devolução dos dízimos é um ato litúrgico, um ato de adoração que deve fazer parte do culto do povo de Deus, do povo que serve ao Senhor nosso Deus. É bíblico, faz parte, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faz parte, né, do nosso culto, os dízimos, as ofertas.
as contribuições que trazemos e oferecemos ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem por quem esta obra, quando eu falo esta obra, eu estou falando na obra de todo o campo de Paracuru, de todo o campo do Ceará, de todo o campo do Brasil e do mundo. Sabe quem é que mantém esta obra, irmãos? Quem mantém é a igreja fiel nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos e as ofertas que são erguidos, levantados para construções, para enviar missionários, para sustento de missionários lá fora, né? Glória a Deus, para manter a obra de Deus alicerçada. Glória a Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, todos nós estamos aqui nesse templo hoje, sabe por quê? Por causa daqueles irmãos, daquelas irmãs que são fiéis nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições. Aleluia. Se hoje estamos sentados aqui nessas cadeiras, com essa iluminação, com esse som maravilhoso, irmãos, aleluia, é por causa da fidelidade de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que se congregam aqui. Aleluia. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos uma igreja abençoada, sensível, que atenta para a voz do Senhor e abre o coração e entrega ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Já vamos finalizar. Os dízimos é para sustento da casa de Deus. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Serviço da tenda da congregação. Números capítulo 18, versículo 21. Então observe que aqui o dízimo é o recurso que Deus estabeleceu para o sustento dos levitas, dos pastores, dos missionários que são enviados para aquisição de terrenos, construções de templos, compras, enfim, trabalhos sociais, bem como a manutenção e extensão da obra de Deus sobre a face da terra. Eu costumo dizer, meus irmãos, que cada dízimo e oferta que os irmãos liberam aqui, oferecem aqui, devolve ao Senhor aqui, é empenhado na obra, é empenhado no reino. Nós estamos em uma grande construção aqui, irmãos. Como é que você acha que essa construção é erguida? Através de dízimos, através de ofertas, através de contribuições. Aleluia. Uma vez um homem ia passando e disse assim: rapaz, mas está subindo tão rápido essa construção, que é isso mesmo, olha o que é. Não entende o mistério, irmãos. Aleluia. O Senhor nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E sabe onde está o ouro e a prata também? Está em cada um de nós aqui, irmãos. Oh glória, está em cada um de nós. O ouro e a prata está em cada um de nós. Porque Deus nos dá condição para sustentar a sua obra. Oh glória, Jesus, aleluia. Vale a pena, viu, irmão? Oh glória, vale a pena. Se muitas pessoas entendessem esse mistério, né, a alegria, o gozo, né, é glorioso, viu, irmãos? Oh glória, é glorioso.